essa confusão. O que é que está em jogo agora? O Alexandre vai precisar dizer para a defesa do Jair Bolsonaro E se o tem que é que ele censura, pode né? ou não pode fazer. Se isso significa censura, Agora, na verdade, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela aproveitou o ensejo, sabe? Porque até ontem, às 21 horas e 13 minutos, a defesa tinha prazo para justificar as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e dizer por que ele fez ou deixou de fazer determinada coisa, determinada aparição, por que que ele teria deixado, por exemplo, transparecer em redes sociais determinados pronunciamentos. Mas a defesa foi inteligente, ela aproveitou o ensejo e opôs embargos de declaração. Os embargos de declaração são uma petição que se apresenta ao próprio juiz da causa ou ao órgão judicial da causa. Portanto, tem natureza de recurso, mas é um recurso não para modificar o que foi julgado, Noblar, mas um recurso para que o juiz preste esclarecimentos, sane uma determinada obscuridade, preencha uma determinada lacuna, omissão no fundamento daquela decisão judicial. E como, de fato, a ordem cautelar expedida pelo ministro Alexandre de Moraes foi uma ordem com uma fundamentação e com um dispositivo um pouco confusos em relação ao que se poderia fazer realmente ou o que não se poderia fazer através de terceiros, a defesa aproveitou para apresentar os embargos de declaração e, através desses embargos, ora, pedir que o ministro Moraes preste esclarecimentos sobre o alcance efetivo do que foi determinado. Todavia, esses embargos não necessariamente serão providos pelo ministro Moraes. É bem possível que ele não dê provimento aos embargos, dizendo não há nada a esclarecer, não há nenhuma dúvida que decorra dessa decisão cautelar. Tratem, senhores advogados, de compreender o alcance, porque ela está muito clara. O que me pareceu ali realmente problemático, sabe, foi expedir uma ordem desse tipo, uma proibição desse tipo, para um líder político do Brasil que teve quase 60 milhões de votos nas eleições. Como é que ele pode controlar a ação de todos esses potenciais terceiros, já que hoje todos navegam nas redes sociais, proferem lá as suas afirmações e negações nas redes sociais? Agora, fica claro o seguinte, que se comprovar que o presidente pediu, encareceu, contou com o apoio de terceiros para, através desses terceiros, divulgar coisas que ele divulgaria na sua própria rede social, mas que deixou de fazê-lo pela proibição da medida cautelar, aí, claro, que ele estará violando de morte a cautela estabelecida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e fica sujeito, pelo descumprimento, a que o ministro Moraes e a primeira turma convertam essa medida cautelar mais branda em uma prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, tudo isso está em jogo, é um território pantanoso, pantanoso mesmo. Os próprios juristas que analisaram essa decisão não conseguiram compreendê-la muito bem nos seus alcances e no seu limite de incidência, de modo que nós temos aí que acompanhar os fatos. mas venha cá. Só para continuar nessa história Claro, do levantar a calça, mostrar a tornozeleira, fazer um discurso atacando a justiça, dizendo que não é ladrão, que não é assassino, como se fosse uma perseguição da justiça, como fez o Bolsonaro, sabendo, obviamente, que aquilo ia explodir na internet. O que te parece? Parece que ele tentou, de alguma maneira, remediar essa cautelar e abusou do que podia e talvez tenha realmente transgredido uma cautelar? Parece que ele passou do limite, ele deveria, na sua opinião, pagar por isso com a prisão? Veja, me parece que você toca no ponto fundamental. Qual foi a intenção do ex-presidente Bolsonaro ao fazer aquela cena? Não é? Ele levanta a perna, mostra a tornozeleira, depois de dizer que se sentia humilhado, que seria uma suprema humilhação. Ora, se ele estava realmente se sentindo humilhado, eu imagino que estivesse mesmo, por que razão levantar a perna e mostrar aquilo
a quem mais pudesse estar gravando e repercutir em todas as redes. Claro que me parece que ali o objetivo dele era que aquilo repercutisse, até porque essa repercussão, independentemente do sentimento que lhe acometesse naquele momento, é uma repercussão que politicamente interessa e o interessa muito, porque o martiriza, o coloca na posição de um líder perseguido, e isso é ótimo para galvanizar o seu eleitorado. Todavia, nós temos que entender, e aqui é preciso ser garantista, não é? Eu não posso ser garantista apenas para quem eu aprecio, eu tenho que ser garantista como profissional do direito para todos que estão debaixo de uma constrição penal. Eu tenho que dizer que as medidas processuais penais, elas se interpretam sempre restritivamente. Eu não posso interpretar uma medida processual penal de constrição ampliativamente ou por analogia. De modo que o ministro Moraes, na decisão cautelar que ele proferiu, ele disse: o ex-presidente Jair Bolsonaro fica, por hora, impedido de veicular informações, aparições, pronunciamentos nas suas redes sociais, impedido de se valer de terceiros para esse mesmo fim. Ou seja, ele não pode encomendar, pedir, se dirigir a terceiros com o objetivo de, através deles, produzir esse resultado. Mas aí fica a tua questão. E falar numa roda de pessoas aliadas, ele não está proibido, segundo a decisão. Levantar a perna e mostrar a tornozeleira, isso denota que ele está pedindo alguém para veicular em rede social? Ora, me parece que a intenção dele era essa, mas não há diretamente um pedido, um manejo do uso de terceiro para esse fim. Não é? Mas Quer tudo dizer, isso, meu caro, é especulação nossa, né? Porque quem decide se houve a violação ou não da medida cautelar é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então é o julgamento deles que vai valer. É que ele tirou mas não, foto, né? Ele fez isso para os jornalistas, assim. Ele fez isso para a mídia também, não era só para um grupo, né, de aliados. Realmente estava rodeado de deputados do PL. Mas quando ele faz isso, ele exibe a canela para os jornalistas. Então, talvez por ser jornalista, isso agrave a situação. Pelo contrário, lendo a decisão, o ministro Moraes não falou inicialmente, talvez agora nos embargos de declaração venha a fazê-lo, mas lá na decisão, o ministro Moraes não disse que ele estava proibido expressamente de dar entrevista. E tem um motivo isso. Essas coisas não acontecem à toa. Qual é a motivação disso? O direito fundamental de liberdade, que está lá no artigo 5º da Constituição, ele não é um monolito. Ele se divide em matizes, se divide em campos diversos. Não é? Então, assim como há liberdade de ir e vir, assim como há liberdade de religião, assim como há liberdade de reunião, existe a liberdade de manifestação de pensamento, mas existe também a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa é um alicerce da democracia. Restrição à liberdade de imprensa acontece em situações excepcionalíssimas, segundo o texto constitucional da República. Então, note, o ministro Moraes não quis impedir a atividade dos jornalistas de, na função de imprensa, veicular a informação. Se ele estava ali mostrando a tornozeleira para jornalistas, a rigor ele não estava descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por mais que ele soubesse que no meio daqueles jornalistas alguém apanharia aquela imagem e a lançaria em rede social. E realmente não se pode exigir do ex-presidente que ele controle 60 milhões de apoiadores no Brasil e lhes diga: por favor, não publiquem nada em rede social, senão eu serei preso. Não há essa possibilidade. Então, me parece que ele quis ali, de forma muito inteligente, aproveitar a inexorabilidade das circunstâncias, porque alguém gravaria aquilo, para, sem pedir nada e, portanto, sem afrontar a decisão do ministro Moraes, causar o resultado desejado da divulgação do que ele pretendia divulgar. Então, a decisão do ministro Moraes tem que ser mais clara, sabe? Ela precisa ser realmente esclarecida. Seria bom que esses embargos de declaração fossem acolhidos pelo ministro para ele dizer exatamente qual o alcance da decisão. se isso acontecer, professor, significa que, quer dizer,
o passo que tanta gente esperou até agora, que era, opa, Bolsonaro deu um drible ali nas medidas cautelares, se aproveitou, então terá que ser preso por desrespeito. Isso não vai acontecer. Me parece bastante razoável tudo isso que o senhor está dizendo, embora o senhor não precisa dispense, claro, naturalmente a minha concordância ou não, porque eu não sou advogado, não entendo de nada disso, mas me parece muito sensato, muito claro isso tudo que o senhor está dizendo, e, portanto, não teremos dessa vez o Bolsonaro, se o interesse dele, e vai lá provar o interesse. É muito difícil provar qual foi o interesse, qual foi a intenção. Mas se a intenção dele foi a de dar um drible, ele deu e está dado. Porque como é que você vai fazer? Quer dizer, precisa ser esclarecida melhor essa decisão do Bolsonaro. Ou do ministro Alexandre de Moraes, como o senhor mesmo acabou de dizer. Ficou um tanto confusa, tem que ficar mais clara. Então, ele terá que tomar a decisão de deixá-las mais claras, essas medidas cautelares, e não de avançar agora e dizer, não, o senhor desrespeitou as medidas cautelares, portanto, vamos aqui discutir a sua prisão preventiva. Me parece É, bastante plausível que não, que ele acolha, como o senhor diz, os embargos e diga, bom, eu quero esclarecer melhor. É assim, assim, assado. Agora eu quero saber o seguinte, se ele fizer isso, e a lógica, o bom senso talvez sugiram que é esse o caminho que ele deve tomar, é... como é que fica essa coisa da liberdade de imprensa nossa? Bolsonaro pode dar entrevistas dentro desse quadro que a gente tem, com mais esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes, ou da primeira turma. Poderá dar entrevistas, sim, nós poderemos publicá-las. Como é? sim. Noblar, veja, eu até como alguém que a vida inteira acompanha os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, até por dever de ofício, né, como professor de Claro. Direito Constitucional, eu devo dizer que hoje, vindo da Suprema Corte do nosso amado Brasil, nada me surpreende. Inclusive, Uhum. é preciso fazer um pouco a psicanálise ali de cada magistrado. O ministro Moraes não tem muito a personalidade de juiz que provê embargos de declaração, não. Ele é mais tendente a dizer: a minha decisão está suficientemente clara, quem quiser, estiver de boa fé, que a interprete da melhor forma. Também não duvido que os embargos sejam providos, não, sabe, Noblar? Mas eu não sei se esse provimento virá. Eu não sei se ele Entendi. sentirá necessidade de prestar esclarecimento ou se ele vai preferir guardar para si e para a primeira turma da corte a autoridade de decidir o que é cumprimento, o que é descumprimento. Porque você deve ter uma percepção em torno do que é cumprimento ou descumprimento, eu tenho a minha, mas nós não decidimos. E no caso, quem decide é a primeira turma do Supremo Tribunal, e tem mais um aspecto, Ricardo. O Uhum. Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte judiciária da República. As suas decisões não são passíveis de recurso a instância nenhuma acima. Então, o que se decide ali está decidido e ponto final, de maneira que, se eles entenderem que o ex-presidente Jair Bolsonaro já violou qualquer vedação por conta de um ardil inteligente, por conta de um objetivo oculto ao levantar a perna e mostrar a tornozeleira e dizer que sofreu uma suprema humilhação, o Supremo Tribunal vai dizer que houve violação da medida cautelar, vai converter tudo aquilo em prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, e vai determinar o cumprimento da prisão preventiva. Eu só acho que haverá cálculo político dos dois lados, sabe? Uhum. Porque a prisão preventiva, de certo modo, pode fazer uma insuflação do eleitorado de Jair Bolsonaro, pode gerar uma reação indesejável no seio do eleitorado do ex-presidente. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, sabe, fará aquela análise consequencialista. Ele vai olhar pela janela da corte, olhar para a praça pública e medir os efeitos que essa decisão judicial poderá tomar, o impacto na opinião pública. O bom será, E- se houver, e- só para concluir, o bom será se esses embargos forem providos, se o ministro Moraes disser quais são os reais limites e possibilidades. Agora, só para concluir a tua resposta, que me pareceu fundamental na sua pergunta,
quanto à liberdade de imprensa. Aham. Restrição à liberdade de imprensa, Noblar,